Olá, pessoas maravilhosas desse canal maravilhoso. Aqui quem fala é Yumi, a anfitriã e a cuidadora do Sistema Orquestra. E se você não viu por aqui, esse canal fala sobre transtorno dissociativo de identidade na visão do paciente e também na visão acadêmica. Ou seja, há quase 8 anos a gente pega todo o conteúdo acadêmico, como artigos, estudos e afins, e a gente traz essa informação de forma acessível para a população. Nós também fazemos divulgação científica sobre o transtorno. Bom, e como em todos os outros vídeos, a gente tem as fontes desse aqui também aqui na descrição, porque embora elas existam, nenhuma das fontes desse canal são as vozes da minha cabeça. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é feito para validar você não procurar ajuda e se dar um autodiagnóstico, apenas não faça isso. Esse vídeo não tá aqui para defender que você se autodiagnostique, menos ainda que você não procure ajuda profissional. Por favor, procure ajuda profissional. Nesse vídeo e nesse canal a gente tá falando sobre descoberta, autoconhecimento e a importância disso para quando você for procurar ajuda profissional. Mas por favor, se você desconfia que você tem TDI ou qualquer outro tipo de transtorno, procure ajuda adequada. Então tá, hoje a gente vai falar sobre essa coisa totalmente polêmica que se tornou o autodiagnóstico, principalmente depois do ocorrido da matéria do Fantástico. Todo mundo sabe que foi super polêmico, foi super discutido, teve toda a declaração de república em cima disso. Só que além das fontes da descrição, nós também trouxemos um profissional para discorrer o assunto com a gente hoje. Só que antes da gente falar sobre autodiagnóstico, deve ter uma galera se perguntando o que raios é autodiagnóstico? Bom, de forma simples. O autodiagnóstico é quando você se dá o diagnóstico de uma condição médica ou uma condição mental. Sabe quando você tem febre, dor de cabeça, coriza, mal-estar, dor de garganta e afins, e aí você chega à conclusão de que você está gripado sem passar no médico necessariamente? Então, é isso. Porém, na área da saúde mental, isso é um pouquinho só muito mais complexo. Primeiro porque a gente está falando de uma coisa muito mais complexa, difícil e sutil de entender. Nós estamos falando da mente humana. Por isso, esse é um canal de transtornos dissociativos e vivência múltipla, todos os exemplos aqui vão ser voltados para isso. Mas o assunto do vídeo vale meio que para todas as condições de saúde mental. Sabemos que TDI e OTDE, transtorno dissociativo de identidade e outro transtorno dissociativo especificado, são bem fáceis de ser confundidos, como nós falamos no vídeo sobre transtornos dissociativos que têm múltiplas identidades, ou também conhecido como o vídeo que vai estar no card aqui em cima. São pontos muito específicos que é preciso identificar para poder diferenciar os dois transtornos. E por mais que tenha bastante material, um material bem vasto sobre isso, no meio acadêmico ainda tem bastante discussão sobre as diferenças dos dois transtornos e afins. Então, se para esses profissionais, esses estudiosos já é confuso, imagina para nós que não temos o mesmo conhecimento que eles e, acima de tudo, estamos analisando a nossa própria mente. Segundo que, como eu disse agora há pouco, nós não temos estudo para isso. Isso estou falando do paciente, do cliente. Nós não somos capazes de fazer uma avaliação que requer observação sobre nós mesmos. Isso vai abrir margem para um monte de erro, para um monte de confusão. Isso vai fazer com que você se oriente errado também. Orquestra, por exemplo, por muito tempo acreditou ser um sistema OTDE com picos de amnésia quando nós estávamos em fases disfuncionais. Só que depois de um tempo de terapia de motos que eu vi passando e me distraiu, que começou o processo de laudo, que é onde a gente está agora, nós descobrimos que na verdade nós éramos um sistema com TDI. O que acontecia era que nós tínhamos menor amnésia quando estávamos em picos funcionais, quando a gente estava evoluindo no nosso tratamento. E isso mudou muito a forma como a gente viu o nosso transtorno e o nosso tratamento também, principalmente o nosso tratamento. Nós tratamos por muito tempo esses picos com menor amnésia, esses picos de funcionalidade como se fosse algo normal, e nós tratávamos a amnésia como se fosse algo incomum para o nosso transtorno, para o nosso quadro, sendo que é o esperado para quem tem TDI. Embora o tratamento para os dois transtornos costume ser o mesmo, isso fez com que a gente não visse o nosso tratamento de forma clara, de forma efetiva. A gente não conseguia entender o que estava acontecendo, o quanto a gente estava avançando, o quanto a gente estava melhorando, onde a gente precisava melhorar, onde a gente estava vulnerável. Uma vez que esses picos de menor amnésia eram vistos como comum e como cotidiano, a gente não via progresso, a gente achava que estava estagnado. Lembra que no vídeo que a Thaís fez sobre transtornos com várias identidades, a gente fala que entender
em que nível de dissociação a gente tá é importante para entender os nossos sintomas? Então, não entender isso bagunçou tudo, principalmente a forma como a gente via, recebia e aceitava o tratamento. Porque assim, você dificilmente vai responder bem a um tratamento que você acredita que não tá funcionando. Mas, como eu disse, essa é uma forma bem simples de explicar. Para a forma mais detalhada hoje, eu vou chamar a psicóloga Beatriz para falar. Oi pessoal, hoje iremos falar um pouquinho sobre autodiagnóstico, autoconhecimento, diferença entre os dois e por que você, pessoa múltipla, deveria evitar o autodiagnóstico. Bom, antes de tudo eu vou apresentar para vocês o conceito de autodiagnóstico, né? A literatura, ela traz que o autodiagnóstico é um ato de uma pessoa identificar uma condição médica ou psicológica em si mesmo a partir da avaliação dos seus sintomas e de outras informações como vivências, possibilidades, pesquisas na internet, dicionários médicos, livros e através também do reconhecimento de sintomas semelhantes aos de familiares e conhecidos, entre outros métodos. Esse tipo de autodiagnóstico, ele não traz por si só os perigos de um diagnóstico errôneo, como também ele traz a possibilidade de um diagnóstico de um transtorno parecido, mas com tratamentos diferentes, causando assim uma ineficácia do tratamento utilizado. E agora eu gostaria de fazer um adendo importante sobre todo esse assunto. Eu gostaria de entrar diretamente numa fala que pode ser um pouco complicada, mas eu vou tentar deixar o mais compreensível, mais simples possível. Eu gostaria de falar como os manuais de diagnósticos tratam TDI e suas variações, ou outros transtornos dissociativos. O transtorno dissociativo de identidade, o TDI, ele é utilizado na comunidade múltipla como um tipo de termo guarda-chuva. A gente sabe bem que existe o TDI e existem suas variações, porém, dentro do manual de diagnóstico, por exemplo, DSM-5, existe os tópicos de transtornos dissociativos e abaixo dele existem os transtornos dissociativos, como por exemplo o TDI. Porém, também existem outros transtornos que não são caracterizados pela ruptura da identidade do paciente, como por exemplo o transtorno de amnésia dissociativo. O transtorno de amnésia dissociativa está junto com os transtornos dissociativos justamente por se caracterizar por uma incapacidade do indivíduo se recordar de memórias autobiográficas. Porém, aí é que está o detalhe. Esse transtorno ele não é melhor explicado por transtornos como o TDI, mas ele ainda entra nessa categoria. Vocês estão entendendo? São muito parecidos, mas são diferentes, eles têm tratamentos diferentes. É por isso que a gente traz os perigos do autodiagnóstico. Aqui eu citei o transtorno dissociativo de identidade em si, não o termo guarda-chuva, e o transtorno de amnésia dissociativa. Os dois são muito parecidos, mas são diferentes, vocês estão entendendo? É um perigo muito grande no autodiagnóstico, é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Bom, agora eu vou precisar de uma colinha, me perdoe, mas é muita coisa. Além desses dois transtornos dissociativos, a gente ainda tem no DSM-5 o transtorno de desrealização e despersonalização, que ele é caracterizado por uma experiência persistente ou recorrente de despersonalização, desrealização ou ambas. Além desses três que eu citei, a gente ainda... acabei de mostrar 4. Além desses três transtornos que eu já citei, a gente ainda tem o transtorno dissociativo especificado. Porém, o transtorno dissociativo especificado, ele não atende a todos os critérios de diagnóstico, tanto do TDI quanto da amnésia ou do transtorno de despersonalização. Ele cita coisas muito parecidas com o TDI, como prejuízo na socialização, prejuízo na vida funcional, alguns pontos de falta de memória, porém, ele não atende a todos os critérios de diagnóstico de nenhum dos três que eu citei acima. E ele ainda é, dentro desses transtornos, um transtorno dissociativo também. Como eu citei aqui, nós estamos no transtorno dissociativo especificado, não se percam. Dentro desse tópico, tem subtópicos, por isso a importância de acompanhamento de um profissional especializado, ou de preferência um profissional que tenha estudado direitinho sobre transtornos, tá bom? Isso é muito confuso, são transtornos muito parecidos e a gente tá aqui exatamente para exemplificar o porquê vocês não podem se autodiagnosticar, vocês não podem pegar para vocês um diagnóstico que vocês não estão preparados para dar. Dentro dos transtornos dissociativos especificados ainda tem mais subtipos, que são os transtornos dissociativos especificados que não são caracterizados pela presença de duas ou mais identidades, além das que já foram citadas. Vocês conseguem entender o quanto isso aqui é camada por camada por camada, e dentro de algumas camadas ainda tem mais camadas? Além das definições apresentadas pelo DSM-5, ainda tem as definições apresentadas pelo CID-10 e posteriormente sobre o CID-11. No CID-10, a gente não tem só 5 tipos de transtornos e seus subtipos, nós temos 10 tipos de transtornos e seus subtipos. No CID-10, o TDI ele é classificado como um subtipo de transtorno dissociativo. E além de no CID-10 o TDI ainda ser classificado como um subtipo, ele também tem seus próprios subtipos dentro. Resumindo, como eu já falei antes, os diagnósticos de transtornos dissociativos são muito mais complicados do que a gente imagina que seja, porque não é só um preto no branco, são vários
transtornos, subtipos e subtipos dentro de subtipos. E ainda existe a possibilidade que dentro desse subtipo ainda tem outro subtipo e dentro desse subtipo o seu quadro se encaixa em uma síndrome. Você tá entendendo? São camadas dentro de camadas, não é uma coisa fácil de ser feita nem por um profissional, imagina por uma pessoa que não tá pronta para fazer isso. Todos esses transtornos e síndromes que eu apresentei para vocês, eles têm sinais e sintomas muito semelhantes, o que pode acarretar em um diagnóstico errôneo. Porém, ao contrário dos seus sinais e sintomas, seus tratamentos são diferentes e resultam em coisas diferentes. Outra observação sobre o autodiagnóstico é o fato dele ser fácil de ser conseguido e é muito mais fácil do que um diagnóstico concludente. É importante também que eu cite que eu entendo a fragilidade do sistema de saúde brasileiro. Eu também entendo que quando a gente fala de saúde mental, a fragilidade é muito maior. E eu também entendo que buscar um profissional preparado, buscar um profissional que te escute, te respeite, às vezes se torna muito mais difícil porque se torna caro. E a maioria dos brasileiros não tem condição de estar se dando esse luxo, que não deveria nem ser chamado de luxo. Fontes afirmam que apenas 1 entre 4 brasileiros tem acesso à saúde mental no Brasil. E também algumas fontes afirmam que o Brasil tem uma das piores taxas de saúde mental do mundo. Isso evidencia o quanto o cenário atual do nosso país é grave. Isso nos traz para a seguinte reflexão: como esses brasileiros vão conseguir ter acesso a um profissional que acolha, que entenda, que compreenda, que ajude e que traga respostas para essas questões tão delicadas de forma acessível? Que eu não posso me autodiagnosticar para evitar diagnósticos errados, mas onde eu vou achar respostas, mesmo que elas sejam erradas para o meu sofrimento? Principalmente quando temos acesso à saúde mental de forma tão elitizada quanto a gente tem no nosso país. É nesse ponto que traremos os princípios do autoconhecimento. E eu gostaria de afirmar logo de princípio, o autoconhecimento não vai ser uma forma de você ter um autodiagnóstico mais fácil, ou então um autodiagnóstico em palavras mais bonitas. O autoconhecimento ele vai ser principalmente para trazer qualidade de vida para vocês, para que pessoas que não têm acesso à saúde mental consigam pelo menos reconhecer situações estressoras e evitá-las. Porque você se entender como múltiplo não é só você entender que tem um monte de gente na sua cabeça comendo seu bolo e falando em hora errada. É entender que na sua infância aconteceu uma coisa tão devastadora, uma coisa tão pesada, uma coisa que não deveria ter acontecido com uma criança, que o seu cérebro não conseguiu integrar a sua identidade para te fazer sobreviver, para te proteger, como um mecanismo de defesa. É entender que essa foi a única forma que o seu cérebro achou para fazer você sobreviver ao que aconteceu. Eu acredito que com isso a gente conseguiu concluir os perigos do autodiagnóstico. Agora a gente vai partir para o autoconhecimento, que eu vou deixar a Beatriz falar. E antes de tudo, é claro, eu vou trazer o conceito de autoconhecimento para vocês. O autoconhecimento ele é um conceito da psicologia que se refere à capacidade de uma pessoa ter consciência de si mesma, conhecendo também o seu interior e o que define e a representa. O autoconhecimento, ao contrário do autodiagnóstico, ele traz para o indivíduo um conhecimento de si mesmo, de quem ele é e de tudo que ele passou e ao que ao longo da vida contribuiu para que ele fosse daquela forma. O autoconhecimento ele traz a possibilidade do indivíduo identificar características ou situações que sejam semelhantes entre si. Situações essas que podem ocorrer entre os indivíduos que é semelhante para o indivíduo em si. Ou seja, uma situação que ocorreu com uma pessoa que eu conheço que é parecida com a situação que ocorreu comigo. E o autoconhecimento ele também pode servir para a identificação de acontecimentos que podem ter ocorrido no passado, como no presente, que podem modificar o self do indivíduo, ou seja, modificar o eu. Ainda nos critérios de autoconhecimento é possível identificar características únicas dentro da vivência de um indivíduo. Vivências essas que podem, por exemplo, identificar uma vivência fragmentada da identidade de um indivíduo, por exemplo. Mas de tudo isso que eu falei são só exemplos da utilidade do autoconhecimento na vivência de uma pessoa. Afinal, quem melhor do que você mesmo para te conhecer? Em toda a sua vida, desde o seu nascimento até agora, quem esteve com você o tempo todo foi você mesmo. O autodiagnóstico é o ato do indivíduo tomar para si um diagnóstico clínico ou psicológico sem o devido acompanhamento de um médico ou de um psicólogo ou de um psiquiatra até. Já o autoconhecimento ele traz para si a identificação e o conhecimento da vivência do próprio indivíduo. São duas coisas bem diferentes, mesmo que as definições pareçam as mesmas. É importante dizer que quando a gente fala sobre identificar essas características, usando o exemplo da Beatriz da fragmentação do self,
a gente volta pro vídeo que a Thaís fez respondendo Pérola. Não é sobre você afirmar que você tem TDI, é sobre você conseguir entender que tem mais gente na sua cabeça, como ouvindo conversas e tentando identificar as pessoas que estão tendo essas conversas. Entre outras coisas também, mas isso aí foi mais rápido e mais básico que eu consegui pensar. Mas isso ainda também não vai te dar propriedade para falar que você tem TDI. Mas aí você vai poder chegar no seu profissional e falar: ei, eu acredito que tenha mais pessoas na minha cabeça, eu conheço essas vozes, eu sei quem elas são. A partir daí o seu profissional não vai virar para você e falar: ah, tá bom, você tem TDI, tá aqui o seu diagnóstico, o seu laudo. Não, ele vai começar uma investigação e aí vocês vão chegar em algum lugar se for TDI ou não, mas vocês vão fazer uma investigação. Por isso, além de trazer as definições de autodiagnóstico e de autoconhecimento, também gostaríamos de trazer o TDI e suas variações ou seus termos guarda-chuva como um estado de self que pode ser melhor explicado pela multiplicidade, se preferirem, ou dentro da comunidade como é mais conhecido como pessoa múltipla. Esse termo multiplicidade ou pessoa múltipla, além de não limitar a um autodiagnóstico de TDI ou suas variações, ele também não limita a uma ideia de TDI única e velada como verdade. Mas além de trazer todas essas definições de autodiagnóstico e de autoconhecimento, também gostaríamos de trazer situações em que o autoconhecimento ele auxilia em um futuro diagnóstico. Diagnóstico esse que tem que ser feito por um profissional preparado para isso, de preferência um psicólogo ou um psiquiatra, já que estamos falando de transtornos. Além disso, esse processo de autoconhecimento ele também auxilia em uma melhora na qualidade de vida do indivíduo. O primeiro passo para a solução de um problema é aprender a identificar qual é o problema. Um estudo feito numa escola pública de professores aqui no Brasil usou as estratégias do autoconhecimento para identificar e prevenir a síndrome de burnout, utilizando do entendimento das suas dimensões, dos seus sinais e sintomas e também das consequências que isso traria ao longo da vida dos professores, no caso, os pacientes daquela demanda. Isso estimulou o reconhecimento e uma prevenção do possível síndrome que esses professores poderiam passar. Foi através também do fornecimento de material didático, discussões livres e trocas de experiências que esses professores conseguiram entender e identificar possíveis sinais de burnout que eles estariam passando. Eu sei que agora na mente de vocês deve estar passando a seguinte pergunta: como eu posso estar comparando um transtorno tão raro e sério que é tão pouco estudado no Brasil com uma síndrome que é considerada comum? O exemplo que eu trouxe sobre a síndrome de burnout, ela serve justamente para vocês entenderem que o autoconhecimento ele não vai servir só para um diagnóstico futuro, ele também serve para prevenir e cuidar da nossa saúde mental em um contexto mais comum e cotidiano. E a utilização do burnout foi justamente por ser uma das síndromes que mais atingem os brasileiros. A Associação Nacional do Trabalho ela afirma que cerca de 30% dos brasileiros são acometidos por essa síndrome. O TDI, o nosso termo guarda-chuva que estamos usando, é um transtorno de exclusão. Então, quando pensarmos nele, vamos lembrar que todas as possibilidades anteriores ao TDI já foram investigadas e não se encaixaram na demanda que o paciente apresentou. Porém, voltando ao pressuposto de que você é um dos brasileiros médios que não tem acesso à saúde mental de qualidade e tem buscado respostas para a sua aflição e seu sofrimento diário, o autodiagnóstico não vai ser a solução, mas o autoconhecimento sim. Então você que se autodiagnosticou com TDI, pense um pouco em tudo que você escutou nesse vídeo, pense em todas as camadas que tem antes de chegar no TDI e pense que já no TDI, no nosso termo guarda-chuva, quantas outras camadas, tipos e subtipos ainda existem. E pensem também na utilização do autoconhecimento também, enquanto vocês, em vez de se autodiagnosticar com transtorno dissociativo de identidade, prefiram a utilização do termo pessoa múltipla ou multiplicidade. Eu tenho ciência que não vai ser eu que vai mudar a sua decisão, mas eu espero pelo menos ter trazido um pouco de luz no meio de toda essa escuridão que você provavelmente pode estar passando. E novamente, antes de se autodiagnosticarem com TDI, procurem profissionais qualificados ou profissionais que pelo menos te escutem. Até porque, dentro do TDI, o transtorno, não o termo guarda-chuva, um dos critérios para diagnóstico é a observação feita pelo próprio paciente ou pelas pessoas que o cercam, como famílias e amigos. Bom, pessoal, obrigado pela atenção, foi uma honra estar aqui junto com a orquestra e nos vemos em outras datas. Eu queria muito agradecer a Beatriz, foi um prazer imenso. Eu espero que a gente possa fazer mais vídeos juntos. Quem é mais velho nesse canal deve estar perguntando: mas vocês não começaram se autodiagnosticando? Sim e não. Nós tínhamos noção que nós estávamos no espectro múltiplo e nós acreditávamos que nós éramos o sistema OTDE. Isso fez a gente ir atrás do profissional. Foi pela suspeita do TDI que a gente foi atrás de alguém qualificado para ajudar a gente. Porém, como eu disse, nós acreditávamos ter OTDE. E acreditar nisso fez a gente relatar as coisas pela ótica de alguém com OTDE, ao invés de relatar as coisas de um jeito mais neutro.
E isso aconteceu de forma completamente inconsciente. A gente achava que estava relatando certo, por causa dos nossos profissionais, que nós descobrimos que não era assim que as coisas aconteciam, e a gente entendeu como a dissociação funcionava pra gente. Só que isso custou alguma coisinha sim, viu? E como bons senhores, é por isso que nós falamos, não faça o que a gente faz, faça o que a gente diz, porque a gente faz muita merda. Lembra no começo do vídeo que a gente falou que por acreditar que era o TDE, quando na verdade nós somos TDI, isso atrasou o nosso tratamento? Atrasou muito tempo o nosso tratamento. Mesmo que a gente tenha dado sorte de TDI e OTDS serem da mesma família diagnóstica, nós atrapalhamos muito todo o trabalho dos profissionais que estavam cuidando da gente. Porque a gente começou a tratar a amnésia como uma coisa absurda, que não acontecia nunca, mas estava rolando sempre. Porque a gente falava da amnésia como se fosse um retrocesso muito anormal. E aí a gente falava da nossa comunicação como se fosse, não, mas tá normal, a comunicação tá super normal e não sei o quê. Sendo que, tipo assim, nós nos comunicarmos era um progresso e a gente não tava vendo assim. Porque a gente tentou começar a se comunicar sem o profissional e conseguiu. Nós perdemos um tempo imenso de terapia, um tempo preciosíssimo de terapia. Com isso a gente também perdeu muito dinheiro. Tudo isso pra gente poder entender que, na verdade, nosso sistema não estava retrocedendo e sim estabilizando e depois entrar no processo do laudo. Esse microfone está me impedindo de gesticular como eu gosto, mas tudo bem. Nós demos sorte porque são transtornos da mesma família diagnóstica, mas poderia ter acontecido isso e ser outro transtorno, como bipolaridade, esquizofrenia, borderline, e aí a gente ia ter um prejuízo muito maior. Nós entendemos que isso foi muito irresponsável com nós mesmos. 10 anos atrás, nós não tínhamos recursos para começar a ir no profissional adequado e também não tinha ninguém na internet como a gente tem hoje para falar sobre isso. E essa é uma realidade que vários sistemas vivem hoje em dia, ainda que TDI seja um transtorno que está sendo mais discutido agora. Não justifica porque foi irresponsável, não foi legal, mas hoje a orquestra pode vir aqui falar para vocês o quanto foi ruim, irresponsável, o quanto custou caro e falar para vocês não cometerem os mesmos erros que a gente. Como a gente sempre fez, como a gente sempre vai fazer, como a gente sempre faz, e é isso. Então assim, um conselho de coração para quem passou por todo esse processo e ainda tem um grande processo para passar, porque o laudo é um negócio, é uma jornadinha. E eu sei que tem muitos sistemas e possíveis sistemas, e sistemas tentando entender se são sistemas e não sistemas, uma galera na dúvida. Eu sei que tem uma galera nessa zona cinzenta, tentando entender o que está acontecendo consigo mesmo. Esse é um conselho de coração. Se autoconheçam. Tentem ter uma qualidade de vida melhor, mas não tomem diagnósticos para vocês, não se autodiagnostiquem, não façam isso, não peguem um diagnóstico para vocês sem um profissional fazendo isso. É muito fácil pra gente aceitar sintomas quando a gente não sabe como eles funcionam, por que eles funcionam daquele jeito. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá like aqui embaixo, se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais, segue Beatriz nas redes sociais. Eu queria muito de novo agradecer pela presença dela e a sua também que ficou até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.